Boa noite, meus irmãos. Paz e a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. Aproveitar que os irmãos estão em pé, quero ler um versículo só da palavra do Senhor, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 9, só esse versículo, amém? São Mateus, capítulo 13, o versículo 9. Glória a Deus, amém? Você conhece esse texto? Tenho certeza. Jesus disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos juntos? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vi uma frase que eu achei bastante interessante lá na internet, né? E dizia assim: falar é fácil. Eu quero ver ouvir. Falar é fácil. Eu quero ver ouvir. E a Bíblia, ela traz algumas recomendações para a gente com relação ao falar, né? Diz lá que nós temos que ser tardios em falar, prontos para ouvir e prontos para obedecer. A Bíblia diz que a gente não deve se apressar com a nossa boca. A Bíblia fala para a gente que nós precisamos ouvir. E Jesus, ele está falando a parábola do semeador. E ele fala na parábola do semeador que o semeador saiu para semear e lançou a semente. E ele vai explicar para a gente e dizer que a semente é a palavra de Deus. A semente não é outra coisa, né? Às vezes querem... Mas ele é claro em dizer, a semente é a palavra. A palavra de Deus foi semeada. E ele diz que uma parte dessa semente, ela cai na beira do caminho e vem a ave e come. Uma outra parte da semente cai num lugar que tem pedra, num terreno rochoso. E ela começa a crescer, mas ela não consegue manter a raiz ali e morre. Uma outra parte cai no meio de ervas daninhas. E é uma coisa interessante, né? Você planta alguma coisa, você cuida, você rega. E a plantinha, às vezes... o mato, o capim, choveu, no dia seguinte está alto, né? E diz que uma parte da semente caiu lá no meio do capim, e o capim cresceu e sufocou a planta, e uma outra parte caiu numa terra boa, e essa produziu, e deu fruto, a 100, a 60 e 30 por um, frutificou. E aí Jesus termina dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Falar é fácil, quero ver ouvir. Às vezes nós falamos, e a gente precisa entender que nós precisamos aplicar o nosso ouvido também para ouvir. Principalmente para ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que Deus fala. Porque eu creio no Deus que fala. Deus ainda hoje fala, irmãos. O problema é que nem sempre nós ouvimos. Deus fala, mas nem sempre a gente ouve. E a gente vê alguns exemplos disso na Bíblia. A gente tem, por exemplo, o exemplo de Samuel. Samuel era um menino. E ele, criança, foi levado pelo seu pai, pela sua mãe, e foi deixado lá no templo. Ele cresce no templo. E ele ainda é menino. E um dia Deus chamou Samuel. E Deus chamou ele: Samuel, Samuel. E ele levantou e foi lá no quarto do do Eli. Ele foi lá no quarto do Eli, que era o sumo sacerdote. E ele falou: o senhor me chamou? E ele fala para ele: não, eu não te chamei. Volta a dormir, Samuel. E Samuel volta, deita e está lá. E novamente: Samuel, Samuel. E ele vai de novo lá no sumo sacerdote, no Eli. E ele fala: o senhor está me chamando? E ele diz: não estou te chamando. Vai dormir, menino. E uma terceira vez Deus chama Samuel. E ele vai lá no sumo sacerdote Eli. O senhor me chamou? E o Eli era o sumo sacerdote. Era o homem que devia estar ouvindo, com o ouvido bem afinado com a voz de Deus, não era? Só que Eli tinha esquecido que Deus fala. Ele tinha esquecido que Deus falava. E aí na terceira vez que ele fala: Deus fala. Deus fala. Aí ele pôs a mão na cabeça e falou para Samuel: Samuel, Deus fala.
volta para o seu quarto. E se te chamar de novo, você apenas vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Samuel voltou, deitou e veio novamente a voz: Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A partir daí, Deus começa a agir na vida de Samuel. Deus começa a trabalhar com Samuel. E Deus começa a trabalhar por meio da vida do Samuel. Porque quando a palavra do Senhor vem, ela vem para fazer algo em nós, e vem para fazer algo pela nossa vida, por meio de nós. A palavra do Senhor vem para nos abençoar, e ela vem para nos tornar uma bênção. Quando Deus falou com Abraão, está lá em Gênesis 12, ele diz: Abraão, sai daqui. Deus está falando. Aí, Abraão podia ouvir a voz de Deus, falar: que sai daqui, eu estou num lugar tão bom, um lugar bonito, estou junto dos meus amigos, junto da família, estou prosperando aqui, não vou para um lugar que eu nem sei onde é. Ele não podia ter feito isso? Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ali eu vou te abençoar. E você será uma bênção. Por meio da sua descendência, abençoarei todas as famílias da terra. A palavra do Senhor veio para Abraão dizendo que ia abençoá-lo. Parou aí? Não. A palavra do Senhor disse: eu vou te abençoar e você será uma bênção. Quando a palavra do Senhor vem a nós, irmãos, ela vem com esses dois propósitos: nos abençoar e nos tornar uma bênção. Nós, sendo abençoados, nós precisamos ser também instrumentos de bênção na mão do Senhor. Nós precisamos nos transformar nesse manancial de bênção de Deus. A bênção não pode chegar em nós e ficar retida. Não pode. Nós temos que transmitir isso. Transmitir aquilo que recebemos do Senhor. Nós vemos que Deus falou mais tarde, por meio do profeta Samuel, com o rei Saul. Deus falou com Saul. E Saul não deu ouvidos à voz do Senhor. Deus deu uma ordem para ele: vai lá, destrói lá uma cidade, não traz nada. Mata os bois, carneiro, tudo. E o Saul volta trazendo um rebanho. E o Samuel se encontra com ele e fala: Saul, você fez o que Deus falou? E ele fala: claro que eu fiz. Obedeci direitinho. E Samuel fala: mas que barulho é isso que eu estou ouvindo de boi, de carneiro? Não, é que nós trouxemos o melhor que tinha lá para ofertar ao Senhor. E a resposta de Deus por meio de Samuel a Saul é que Deus não tem tanto prazer em sacrifícios, em ofertas, quanto Ele tem prazer em que se ouça e que se obedeça a sua voz. Deus quer que a gente ouça e obedeça a voz dEle. Por isso Jesus está terminando essa parábola do semeador em Mateus 13, e ele termina com esse versículo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos ouvir e ouvir a palavra do Senhor. No capítulo 1 de Hebreus, nós vamos ler o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Filho. Antigamente Deus falou pelos profetas: Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros. Alguns que ficaram muito famosos e outros que a gente não sequer sabe o nome. Deus falou por meio dos profetas. Deus falou. E nesses últimos dias Deus fala a nós por meio do Filho. O Filho de Deus encarnou. Hebreus vai dizer isso. Quando Deus introduz o primogênito no mundo, Ele diz que todos os anjos de Deus o adorem. Eu fico meio sem entender isso, né? Mas eu penso que talvez quando Jesus encarnou, os anjos ficaram: e aí? Ele é Deus ou ele é um homem? E Deus fala: não, que todos os anjos o adorem. Ele ainda é Deus, é o Deus que se fez homem. O verbo, a palavra, como João escreveu lá no capítulo 1 do seu evangelho, no princípio ele era o verbo, ele era a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que existe veio a existir. E Ele vai dizer: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, a palavra viva de Deus, encarnou, a palavra de Deus encarnou.
A palavra de Deus encarnou. Por isso nós precisamos ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Nesses últimos dias, Deus tem falado a nós por meio do Filho. E como nós ouvimos o Filho? Por meio da palavra, da Bíblia, dos Evangelhos. João escreve o seu Evangelho, lá no finalzinho ele vai dizer assim: Jesus fez muita coisa. E se a gente fosse escrever, todos os livros do mundo não conteriam aquilo que Jesus fez, aquilo que o Senhor fez. Não caberia. Tinha um hino antigo que dizia isso, né? Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel, os homens, todos escrivães, nem mesmo assim poderia ser descrito o amor de Deus. Deus tem feito muita coisa, Deus continua fazendo. Talvez você poderia escrever um livro da sua vida e dizer: olha, Deus fez isso. Tinha um outro hino antigo que dizia: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conta as bênçãos, escreve, narra, diz para as pessoas aquilo que Deus fez por você. Às vezes a gente fica pensando, né, eu não tenho testemunho, e a gente para, irmãos, um minuto, e a gente fica pensando em quanta coisa Deus fez por nós, e a gente precisa contar. O salmista vai dizer: o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Nós vamos narrar para a geração futura o poder do Senhor, as maravilhas que Ele tem feito. Quem tem ouvidos ouça, disse Jesus. Nos nossos dias o Senhor fala por meio do Filho. Em 1986 eu entrei no seminário. Fiz seminário lá no seminário da Igreja de Deus, o STID. E o culto de abertura do seminário foi no dia 1º de março de 86. Era um sábado. No dia 3 começou a aula, segunda-feira. O culto de abertura, o pastor Carlos Antônio Boaventura, ele está lá nos Estados Unidos, que eu fiquei sabendo hoje, morando por lá e dirigindo o trabalho da igreja lá. Ele pregou em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. E esse versículo diz assim: eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus chama os profetas e Ele mostra. Deus mostra as coisas para a gente, irmãos. Deus continua falando ainda hoje. Aleluia. Deus fala, mas a gente tem um problema às vezes para ouvir. Eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro. O que Deus está falando? De uma cidade que está cercada. É esse a simbologia daquilo que Deus está dizendo. E nessa cidade cercada tem um buraco no muro. E o buraco no muro é por onde vem o inimigo e entra e vai destruir tudo. E um homem fica ali no buraco. Ele não deixa ninguém entrar. Ele não deixa. Ele está ali guardando aquele buraco, protegendo para que o inimigo não ataque e não destrua. E Deus diz: eu busquei um homem que estivesse tapando o buraco do muro, estivesse na brecha, diante de mim em favor da terra, para que a terra não fosse destruída. E eu não achei ninguém. E uma coisa que o pastor pregou lá naquele dia, 1º de março de 86, quando Deus procura você, Ele te acha. Deus te acha. Ou Ele fica que nem o Adão lá no Éden: onde é que você está? Onde você está? E a gente está lá, né? Deus está por ali, eu vou ficar por aqui. Onde você está? Onde você está, Adão? Onde você está? E Adão vai dizer de uma forma muito clara: eu ouvi tua voz. Ele ouviu. Eu ouvi tua voz e eu me escondi. É preciso ouvir. E ouvir é mais do que escutar apenas, irmão. Ouvir é a gente atender. Quando a gente pega o dicionário, a gente vai ver que ouvir não é apenas perceber o som com o ouvido. É mais do que isso. Ouvir é oferecer atenção àquilo que está sendo dito. É atender. É prestar consideração àquilo que está sendo dito. Quando Deus procura alguém, Deus acha você? Deus pode achar você? Quando Deus está procurando você, Ele te acha? Ou você se esconde lá atrás de uma árvore? Não, Deus está por ali, vou ficar por aqui, porque senão Deus vai mandar fazer alguma coisa que eu não quero. Às vezes Deus manda a gente fazer coisas que a gente não quer. Deus não falou para o Jonas: Jonas, vai lá em Nínive. E Jonas não queria.
E ele tinha as razões dele, irmãos. Ele tinha razões. E a gente às vezes critica o Jonas. Mas eu espero um dia chegar no céu e dar um abraço no Jonas. Falar: Jonas, eu acho que eu julguei você algumas vezes, mas eu era pior que você, Jonas. Porque a gente critica o Jonas. Mas sabe o que Deus está falando para Jonas? Jonas, sabe esse povo que está atacando o seu povo, está sequestrando, está matando, está roubando? Vai lá e prega, senão eu vou destruir eles. Aí Jonas falou: como é que é, Senhor? O Senhor vai destruir eles? Opa, ô Senhor, destrói. Não vamos perder tempo com eles não, Senhor. Não vamos perder tempo, aquilo lá é incircunciso. Aquilo lá é ímpio, Senhor. Aquilo lá não quer saber de Jesus, não. Jonas falou isso para Deus. Deus estava procurando alguém, Deus estava procurando o Jonas, e o Jonas se escondeu, e ele foi para um navio: vou viajar, Senhor, o Senhor está precisando de mim, mas eu preciso tirar férias. Às vezes a gente fala isso, né? Oh Deus, eu sei que o Senhor precisa de mim, mas eu preciso tirar férias. Eu preciso viajar, eu preciso pegar um avião, eu preciso pegar um navio. E ele pegou o navio e foi para outro lugar, e acabou indo para lá. Deus busca-nos, e Ele precisa nos achar. Lá em Atos 2,17, a gente vai ler um outro texto que diz assim: acontecerá nos últimos dias, é Pedro que está fazendo a pregação lá do dia de Pentecostes. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Aleluia. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os filhos e as filhas, é jovem, é menino, menina, profetizando. Aleluia. Deus colocando a palavra, Deus revelando a palavra, e você sendo um instrumento, falando, transmitindo a palavra. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões. Deus mostrando coisa para o jovem. Jovem, Deus quer mostrar coisas para você. Deus quer mostrar a grandeza dEle, o poder dEle, e aquilo que Ele quer fazer para você, jovem. Deus quer usar você. E os velhos? Os seus velhos sonharão. O velho tem que dormir para poder sonhar, né? Os velhos sonharão. Mas não é sonhar, meu irmão: ah, eu sonho, sei lá. Não, é sonhos que Deus traz. Sonhos que Deus traz uma revelação. Sonhos que Deus mostra alguma coisa que vai acontecer, e acontece. Só que eu disse para você que Deus fala e a gente não ouve. E o que eu quero dizer para você é uma coisa triste, meu irmão. Porque um dia Deus falou comigo e eu não ouvi. Deus falou comigo e falou de uma forma muito clara, de uma forma muito precisa. Um dia eu contei esse sonho para um psicólogo, dois psicólogos, um psicólogo e uma psicóloga, pastores. E eu falei com eles do sonho, e ele falou: ah, porque você estava pensando nisso? Eu não estava pensando em nada. Deus me mostrou alguma coisa e eu não ouvi, não dei atenção. Deus procurou alguém que estivesse na brecha e eu não estava, e eu não fiquei na brecha. No dia 2 de outubro de 92 eu tive um sonho. Você vai entender por que eu lembro a data. 2 de outubro de 1992. Um pouquinho antes de acordar eu sonhei. Eu trabalhei no presídio, o pastor Diego lembra disso. Trabalhei 4 anos lá no Centro de Observação Criminológica, um presídio ali no Carandiru, era pequenininho. Atrás da detenção, atrás da penitenciária. E a gente fazia culto lá, durante 4 anos fizemos culto ali. E Deus salvou pessoas. Teve pastor que gente saiu de lá e virou pastor. Um dia nós encontramos o pessoal, e eles foram na igreja lá, foram num grupo de uns 20, né? Eu não fui, que eu trabalhei no dia. E alguns são pastores hoje. Louvado seja o Senhor. E isso foi, eu entrei em 86 eu comecei o seminário, no dia 3, no dia 5 eu comecei a trabalhar no presídio, e Deus me abençoou ali. E depois eu saí de lá, fui trabalhar na polícia, e nessa época eu já estava na polícia, e a gente tinha parado também com os cultos. Nós paramos com o culto em 91, mas no dia 2 de outubro de 92 eu tive um sonho, e no sonho eu entrava na casa de detenção. Não sei quem conheceu a casa de detenção. Hoje está lá o Parque da Juventude, né? Eu entrei lá algumas vezes, entrei lá várias vezes, mas no sonho ela era bem diferente. No sonho tinha um corredor estreito, em arco, de tudo de pedra, aquelas coisas de filme de terror, né? Um corredor comprido, muito comprido. E eu entrava por aquele corredor para poder entrar lá na detenção.
E tinha que entrar em alguns lugares lá, tinha que entrar abaixado, porque o corredor era muito estreitinho, baixinho, de pedra, úmido, sujo, escuro. E quando eu chegava lá na frente, tinha uma porta de madeira muito grossa, aquela madeira grossa. E eu ouvia, inclusive a voz que eu ouvia era de um rapaz que nós evangelizamos lá, chamava Gilberto. Eu ouvi esse Gilberto falando comigo assim: ajuda a gente, eles vão matar a gente, ajuda a gente, porque eles vão matar a gente. E eu acordei, irmãos, e sabe o que eu pensei? Sonhei um sonho bobo. Saí, fui trabalhar, fui fazer as coisas. Eu voltei de noite em casa, e a Márcia estava lá, e a gente, TV ligada, Jornal Nacional. Você lembra o que aconteceu no dia 2 de outubro de 92? Teve uma rebelião lá no Carandiru. E eu, quando vi o jornal, e o repórter disse o seguinte: tem 8 mortos. Aquilo doeu no meu coração. Eu falei para a Márcia: morreu mais de 100. Era sexta-feira. No domingo, dia 4, ia ser o primeiro turno da eleição. Eu falei para a Márcia: morreu mais de 100. Tivesse morrido 8, eles não iam dizer que morreu ninguém. Tivesse 8 mortos, 10 mortos, 20 mortos, se tivesse 20 mortos ali, eles não iam falar que morreu ninguém. Tá, teve os feridos. 20 mortos, eles não iam falar, morreu ninguém. Mas quando eles falaram que morreu 8, eu falei para a Márcia: morreu mais de 100. Morreu mais de 100. Deus procurou e não me achou. Deus falou e eu não ouvi. Deus falou e eu não ouvi, irmãos. É isso que eu quero falar para você, que nós servimos um Deus que fala, mas às vezes a gente não ouve. Lá em Deuteronômio 6, tem um texto lindo, né? Que é Deus fala para o seu povo e diz assim: escute, Israel. Eu acho bonito aquilo que Deus fala: olha, Israel, você precisa ter uma vida, e eu quero abençoar você, e eu quero abençoar a sua descendência. Eu quero que vocês cresçam em todos os sentidos. Mas Deus começa dizendo assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Escute, escute. Como essa palavra ouça, escute, se repete na Bíblia. Por que Deus repete isso? Porque a gente tem uma dificuldade de ouvir, irmãos. Às vezes a gente está escutando alguém, não é porque a gente quer compreender, que a gente quer entender. Às vezes numa conversa a gente está ouvindo, escutando, porque a gente quer responder. A gente quer emitir a nossa opinião. A gente quer dar o nosso palpite. Não é porque a gente quer entender, a gente quer compreender. Deus fala. E às vezes a gente não entende, a gente não ouve. Deus falou comigo, não falou? O rapaz falava para mim no sonho, o Gilberto: ajuda a gente, porque eles querem matar a gente. Eu não dei atenção. Eu não sei se ele estava lá. Não sei se ele estava entre aqueles que estavam lá porque ele tinha estado no centro de observação criminológica onde eu trabalhava, e ele foi para um outro lugar, e eu sei que ele fugiu. Ele foi para um outro presídio, eram esses agrícola, né? E ele tinha fugido. Depois eu não sei, não tive mais nenhum contato. Ajuda a gente porque eles querem matar a gente. Deus me mostrou alguma coisa que ia acontecer e eu não dei atenção. Talvez se eu tivesse orado. Se eu tivesse orado, talvez tenha acontecido alguma coisa diferente, não teria? As consequências daquele dia, irmãos, nós estamos vendo até hoje. Aquele dia, com todo aquele sangue que foi derramado, deu início ao PCC. Facção criminosa sempre teve, sempre teve. Comando Vermelho, desde a década de 60. Os cangaceiros. Agora tem um novo cangaço, mas cangaceiro tinha lá nos anos 20 do século passado. Tinha várias facções criminosas, mas o PCC se tornou uma multinacional do crime. Multinacional do crime que está ramificado para todo lado.
no Brasil, fora do Brasil, Europa. Talvez a coisa teria sido diferente se eu tivesse ouvido, se Deus tivesse me achado lá na brecha. Ele não me achou. Às vezes eu falo do Jonas, eu fui pior que o Jonas, porque Deus falou e eu não ouvi, não dei atenção, tinha mais o que fazer. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Lá em Atos 2, também, lá em Mateus 10, Jesus vai dizer para os seus discípulos, Mateus 10, 14 e 15, quando vocês saírem, vocês vão anunciar a minha palavra, e se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, as palavras nossas não podem ser nossas, tem que ser as palavras do Senhor. Ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Eu lhes digo que haverá menor rigor para Sodoma, para Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Quando a gente não ouve a palavra de Deus, irmãos, nós estamos entrando num juízo que é mais rigoroso do que o juízo que vai ter sobre Sodoma e Gomorra. É isso que o Senhor Jesus está falando para a gente. Quando a gente não atende a palavra do Senhor, o juízo que virá sobre nós é mais rigoroso do que o juízo que virá sobre Sodoma e Gomorra no juízo final. Em Atos 2, versículo 6, vai dizer para a gente que o povo do Senhor havia recebido o Espírito Santo. E aí o versículo diz assim: assim, quando se fez ouvir aquela voz, a voz de quem? A voz da igreja. Cada irmão cheio do Espírito Santo começa a falar do quê? Das grandezas de Deus. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Deus não fala com a gente numa língua difícil, não. O sonho não foi tão claro, não foi uma coisa assim, né, de ver um animal com 4 cabeças, que nem aquele lá do Daniel, né, que aquilo lá ia falar, tem que orar 21 dias ou mais, né, o Daniel foi 21, eu precisava orar um ano inteiro, para poder entender aquilo. Não foi, Deus falou na língua, Deus falou claro, Deus fala com a gente na nossa língua, irmãos. Deus fala com a gente de jeito que a gente entende, mas o problema é que a gente precisa ouvir. O nosso ouvido do coração precisa estar sensível à voz do Senhor. Lá em Mateus 13, 15, Jesus diz assim: porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Meu Deus, sabe o que Jesus está falando? Que para a gente ser curado, para a gente ser liberto, para a gente ser restaurado, a gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir. E o diabo quer fazer o quê? Que a gente ouça com ouvidos tapados. Lembra da parábola do semeador? Uma parte da semente caiu na beira do caminho, o diabo roubou, ele tirou a palavra. Jesus diz: a semente é a palavra, a semente foi lançada, a palavra foi lançada, e o diabo veio e roubou. Outra parte caiu lá num terreno pedregoso, e Jesus explica e diz o seguinte: aquele terreno pedregoso é alguém que até recebe a palavra, mas quando chega lá o momento dos desafios da fé, ele volta para trás. Ele diz que a outra parte caiu lá no meio das ervas daninhas, e ele vai dizer que aquela erva daninha são as preocupações. Mas eu vou servir a Deus, mas eu tenho tanta coisa ainda para fazer na vida, eu sou tão jovem, ou eu já sou tão velho, e aí a gente para, e a gente não faz. E Jesus diz que uma parte da semente cai em boa terra. E qual é a boa terra? É aquele que ouve, é aquele que fala: Deus está falando comigo, e eu preciso me posicionar com relação à palavra de Deus, eu preciso tomar uma postura, e eu preciso fazer com que esta palavra gere frutos dentro da minha vida. E a palavra gera frutos em nós. Jesus diz que aqueles que ouvem com os ouvidos tapados, eles não se convertem e eles não são curados. O que nos converte é a palavra. Paulo vai dizer: como eles crerão se eles não ouvirem falar? É preciso falar, é preciso anunciar, a palavra precisa ser anunciada, e a gente precisa crer, a gente precisa se colocar na mão e na presença do Senhor. Paulo repete esse versículo que Jesus citou lá em Mateus 13,
lá em Atos 28, ele diz: porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo vai dizer que essa palavra é a palavra do profeta Isaías, está lá no capítulo 6, versículo 9 e 10. Por que Deus fica repetindo a palavra? Será que... Paulo não sei o que escreveu, o Espírito Santo, né, ficou meio sem inspiração. O que eu escrevo aqui agora? Vou escrever aquilo que já tinha falado por Isaías, aquilo que falou lá em Mateus, escreve aqui em Atos de novo. Não, irmãos. Sempre que você ler a Bíblia e você vê que um texto está se repetindo, Deus está enfatizando aquilo, porque aquilo é importante, aquilo é necessário. Aquilo tem algo muito importante para nós, para a nossa vida, para a igreja. Toda vez que você vê um texto se repetindo na palavra, não é que o Espírito Santo estava sem inspiração, vou repetir. Não, aquilo é uma ênfase, porque Deus quer, por meio daquela palavra, fazer alguma coisa em nós. Esse texto, quem tem ouvidos para ouvir, ele se repete nas cartas em Apocalipse. São 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A cada uma delas é dito: quem tem ouvidos, ouça. Cada uma é dito. Às vezes muda um pouquinho a maneira, mas basicamente é a mesma coisa. Por quê? Porque nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. O Espírito Santo está falando, a Bíblia está falando, Deus está falando, Deus está talvez trazendo visões para você, Deus talvez está dando sonhos para você, Deus talvez está trazendo uma palavra profética por meio de você, e a gente não ouve, e a gente não vê, e a gente não para. E aí a gente fica, né, o que Deus vai fazer? Não, Deus está fazendo, irmãos. A gente que precisa se posicionar com relação à palavra do Senhor. Nós precisamos nos posicionar. As 7 igrejas de Apocalipse, elas representam a totalidade da igreja no mundo. A totalidade da igreja no mundo, em todas as eras. Deus continua falando nessa igreja: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Apocalipse 3:20, ainda a gente vai ler que Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse texto para fazer apelo, né? Você que não aceitou Jesus, Jesus está batendo na porta. Jesus não está batendo na porta daquele que ainda não aceitou Jesus, ele está batendo na porta do coração do crente, porque a palavra é para a igreja, não é para quem não conhece, é para a igreja, para quem conhece. Jesus diz assim: olha, você me conhece, mas eu ainda estou à porta, eu estou do lado de fora da sua vida, abre que eu quero entrar, eu estou batendo, eu estou te chamando, ouça a minha voz, porque se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não é só ouvir o bater na porta, é ouvir a voz. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, e eu vou cear com você. Cear conosco é comunhão. Deus fala: eu vou ter comunhão contigo, pastor Paulo, aleluia, eu vou entrar, eu vou transformar todas as coisas. E para a gente terminar, lá em Hebreus, a gente vai ler um texto que diz assim, capítulo 3, versículos 7 e 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Esse texto se repete de novo. Por que se repete? É uma ênfase, porque isso aqui é necessário e importante. No mesmo capítulo 3, versículo 15, novamente vai ser dito: como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Quando que a gente tem que ouvir o Senhor? Hoje, agora. Deus está falando conosco, Ele está falando agora. Samuel, não adianta ir lá no Eli. Deus fala. Deus fala com a gente, às vezes, de forma muito... Um dia, conheceu o pastor Jorge, não conheceu? Pastor Noé Jorge. Um dia eu ia no monte com o pastor Jorge. Eu ia pegar uma carona com ele, eu estava ali no Largo do Japonês, em frente ao Bradesco ali, esperando ele, uma sexta-feira à noite, umas 11 horas da noite. E estou indo para o fim agora, hein? E aí eu estava ali, uma noite quente, movimento ali no largo, né? E eu ouvi uma voz dizendo assim: repreende o espírito de morte. Sabe o que eu falei? Minha cabeça, né?
Não ouvi voz nenhuma. Não sou louco? Eu não ouvi nada, eu não sou louco. E eu ouvi de novo: repreende o espírito de morte. Ah, não sou louco. Para com essa voz na minha cabeça. E um rapaz meio embriagado foi atravessar ali do lado do banco, ali ainda é Itaberaba, né? Do ladinho do banco. E veio um Opala ali, e ele bateu na lateral do Opala. Eu falei: opa, tem alguma coisa aqui. Aí eu comecei a orar. E repreendeu o espírito de morte. Eu não sei, irmãos, quanto tempo passou. Talvez uns 10 minutos eu ali, em frente ao banco, orando, repreendendo o espírito de morte naquele lugar. Passou talvez uns 10, 15 minutos. Um Monza vinha cruzando da deputado Emílio Carlos para Parada Pinto. Quem conhece ali sabe, né? O cruzamento. Vinha cruzando ali e veio um rapaz de bicicleta. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Já? Não? Veio um rapaz de bicicleta. O carro pegou o ciclista. O ciclista foi por cima do carro. Caiu no chão. Na hora eu vi, eu falei: morreu. O rapaz levantou, pegou a bicicleta, brigou com o motorista, montou na bicicleta e foi embora. Quando a gente ouve Deus, a coisa faz diferença. E Deus usa você, Deus fala com você. Deus não tem ninguém especial, não tem. Deus não tem os queridinhos dele. Isso tem entre os homens. Entre os homens, entre a gente, talvez a gente, eu gosto mais daquele lá, daquele outro. Mas com Deus não é assim. Deus fala com você sim. Deus quer trazer revelações para você sim. Deus quer trazer profecia por meio da sua vida sim. Deus quer trazer visões, jovem. Deus quer te dar sonhos, você que já é mais velho. Deus quer usar a sua vida. Mas a gente precisa estar ligado no Senhor e ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Ouvir é difícil, irmãos. Mas que a gente peça ao Senhor graça, para que o ouvido do nosso coração esteja aberto para a voz dEle. Para que nunca, eu peço a Deus que nunca mais, quando Ele falar comigo, eu deixe de ouvir, que eu deixe de entender. E nunca mais, quando Ele me procurar, eu não esteja na brecha. Nunca mais, quando Ele me procurar, eu fuja. Nunca mais eu esteja em um outro lugar. Nunca mais. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. É a palavra que o Senhor diz à igreja, a nossa, a minha, a você. Deus fala, meu irmão, e Deus quer falar com você. E mais do que isso, Ele quer que a palavra dEle, por meio da sua vida, abençoe outras vidas. Para isso nós somos igreja, para que pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Por isso eu queria orar com você nessa noite. Eu quero orar com você. Bendito Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus que fala, Senhor. O Senhor é o Deus que fala. Mas nós temos uma dificuldade para ouvir, Senhor. E temos a dificuldade para entender, Senhor. Mas na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia, eu peço que o Senhor abra o ouvido do nosso coração, o ouvido da nossa alma, Senhor. Torne o nosso coração sensível a Ti, Senhor. Como salmista nós pedimos, dá-nos um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que ouve a Tua voz, um coração que ouve o Teu falar, Senhor, um coração que se inclina para Ti, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso com a Tua igreja, Senhor. Nós sabemos que o Senhor quer transformar o mundo e o Senhor está buscando gente que esteja na brecha. Nós cremos que o Senhor quer abençoar essa cidade de São Paulo, Pai, que tem sido marcada por violência, por injustiça, por morte, por crime, por tanta coisa ruim, Senhor. Juventude se perdendo, Senhor. As drogas crescendo, crianças se perdendo, Senhor. E eu creio que o Senhor quer mudar essas coisas. E o Senhor está buscando a gente, o Senhor está buscando a mim, o Senhor está buscando o meu irmão que está aqui, o Senhor está buscando o jovem, o Senhor está buscando o mais velho, o Senhor está buscando alguém que se coloca na brecha, Pai. Alguém que ouça a Tua voz, Senhor.
Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha sobre a tua igreja, Pai, e torne o nosso coração sensível à tua voz. Que o teu Espírito Santo venha sobre a tua igreja, Pai, e abra os ouvidos do nosso coração, Pai, para que nós possamos nos render a ti, para que nós possamos viver o teu propósito de uma forma inteira e de uma forma plena. Oh Deus, abençoa o meu irmão e a minha irmã. Eu creio que o Senhor quer abençoá-lo, e mais do que abençoá-lo, o que o Senhor quer é que ele seja uma bênção. O Senhor quer que a tua serva seja uma bênção. O Senhor quer que eles sejam bênção dentro da sua casa, junto da família. Que sejam bênção lá no local de trabalho. Que sejam bênção onde moram, alcançando o vizinho. Que sejam bênção, Senhor, lá na escola. As crianças, os jovens, lá na faculdade. Sejam bênção, sejam bênção. Torna os nossos ouvidos sensíveis à tua voz, Senhor. E dirige-nos, Pai, para que nós sejamos instrumentos do Senhor de transformação do mundo, de transformação, de libertação, de restauração de vidas. Que as pessoas não se percam, Pai, e os projetos malignos não venham a ser consumados, mas em nome de Jesus, que a tua igreja, ouvindo a tua voz, seja a luz do mundo, seja sal da terra, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Pai, é a nossa oração. Não sabemos orar, mas o Senhor sabe abençoar. E eu peço que seja assim, a tua bênção sobre a igreja, no santo, bendito e eterno nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado, pastor. Agradeço muito o convite, é sempre uma honra, um grande prazer estar aqui com os irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Que seu coração seja sensível à voz e à palavra do Senhor sempre. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Diego.